Olá, bem-vindos ao Mecânica Esportiva, sou Nicolas. Hoje estou com Riad, meu primo. Não parece, mas somos realmente primos. Olá, Riad. O que você vai nos apresentar? Seu Volvo XC90 T8. Isso mesmo. Então Volvo XC90 T8 de 2022 com aproximadamente 85 mil quilômetros. Motorização de 303 cavalos e 87 cavalos para a bateria elétrica, então um total de 390 cavalos no total. O que é bastante vantajoso, no entanto, é que este tem uma reprogramação da usina Apollo, engenharia Estrela. Você precisa saber que há muitos países, como Ucrânia e Polônia, que pegam carros acidentados depois que eles são excelentes em trabalhos, mas depois o produto é enviado de volta para nós compramos, e quando nós compramos, então vamos para nossa casa. Mesmo assim, ok. Quando compramos um carro acidentado, especialmente se alguém o bateu verticalmente, ninguém o comprará para revenda. Caso contrário, terá que reduzir muito o preço. Então eu acho que é super importante fazer um relatório assim, e você realmente sabe muitas coisas. Podemos ver a evolução da quilometragem, mas ela não fez revisão entre 11 e 75 mil quilômetros. Este carro, por exemplo, nunca fizemos. É um pouco complicado você ver. E ela mudou de país. A perícia revelou que ela foi colocada à venda na Itália, retirada de lá, inspecionada por danos na Ucrânia e recolocada à venda. E depois, às vezes, os comerciantes as compram em outros países. E agora, como há garantias de 3 meses com alguns profissionais, eles dizem, bem, é garantido, as pessoas confiam. E, na verdade, depois de 3 meses, percebemos que teve alguns problemas. Então, relação vertical. Por isso, é importante fazê-lo. E, sinceramente, eu comprei em uma concessionária Volvo para variar. Então, era um primeiro dono, mas isso não impediu que eu ainda fizesse o relatório vertical. Isso me permitiu ficar um pouco mais tranquilo. Bom, então agora sabemos como ter a base de uma compra de segunda mão. Mas você procurou um carro, queria um veículo espaçoso? Na verdade, eu estava procurando há muito tempo um veículo utilitário esportivo para a família e minha escolha no início era mesmo o 10.5 ou GLE híbrido. Bom, havia 2 pontos para mim que deixavam um pouco a desejar. Primeiramente, é que por causa da minha profissão, às vezes eu preciso visitar alguns clientes. E bom, infelizmente, acho que hoje em dia chegar em um veículo utilitário esportivo alemão causa uma impressão imediata. Mathieu, vous... Pronto. Temos esse lado, principalmente aqui na França. Se for um Porsche Cayenne ou algo assim, isso tem uma pequena conotação. E é verdade que até mesmo na rua ou em outro lugar. É verdade que é uma pena. Em alguns países é bem visto, mas aqui é um pouco diferente. E por falar nisso, minha escolha é se inclinar cada vez mais para o Volvo, porque, bem, ainda assim transmite uma boa imagem e então é meio que uma chave mestra, entre parênteses. E a grande vantagem desse veículo é que para a família é realmente ótimo porque ele é versátil, 7 lugares. Quando não for necessário, os assentos traseiros podem ser dobrados para ampliar consideravelmente o espaço do porta-malas. É verdade. Veja o que vamos fazer. Se eu for levar a câmera diretamente assim, vai nos fazer descobrir um pouco. Então claro, exterior em preto, como o exterior em preto. Portanto, a classe das rodas de liga de alumínio de 21 polegadas. Nesse caso, elas são realmente muito bonitas. Isso traz um estilo um pouco turbinado. Estamos totalmente, então, em 275. Sim, então essa é a versão recarregável, a pequena escotilha. Aqui está, temos a pequena escotilha aqui que permite conectar o plug. Você por acaso recarrega? Então eu recarrego todos os dias, tenho sorte de morar em uma casa e por isso tenho uma faixa de recarga. Tenho uma faixa de recarga na garagem, então toda vez que faço uma pequena saída, quando volto recarrego em casa. Ok, mas com esse tipo de carros temos um veículo bastante pesado. Final, o objetivo é recarregar ao máximo para economizar ao máximo, é isso. O que sabemos é que quando compramos um veículo híbrido recarregável, o objetivo é quanto mais recarregamos, mais economizamos. No final, começamos muito, muito pouco. O motor térmico. No dia a dia, tudo depende, né? Porque, na verdade, se você quiser, ainda é um veículo que se aproxima das 3 toneladas com as baterias. Mas, bem, eu comprei no inverno, então acho que a bateria... Não temos o melhor desempenho porque usamos o aquecimento que faz frio, etc. No modo totalmente elétrico, ainda posso percorrer 35 km. Bem, estou ansioso para ver o que vai acontecer no verão, esperando se eu conseguir fazer 40 a 42 km. Isso é realmente muito fino. Sabendo que isso era primeiras versões dos híbridos recarregáveis, então, de repente, em Charlie... Quem vai cortar, né? Porque a primeira versão foi lançada em 2010 e isso se chamava inscrição. As pesquisas estão em Paris desde 2021, portanto, é a segunda fase das baterias com mais autonomia.
Ok, e depois houve as versões remodeladas, eu acredito, em 2022, 22, 2023, 2000. 22/2022 a 2023 que seguiram esta para o golpe. E aliás, pequena coisa que não especificamos, mas o Volvo XC90 foi quase o primeiro carro que me emprestaram na época. Foi quase a primeira, mas estávamos juntos. Eu estava do outro lado da câmera, eu me lembro. Ele estava escondido, me ajudando a filmar. Encontramos um pequeno local. E essa era o primeiro carro de imprensa e hoje você tem a sorte de poder comprar. Lembro-me de um dia em que ele veio até mim e disse: cara, você precisa ter essa. Então, bem, aqui está ela. Ele conseguiu então, depois de alguns anos, em 2021 tentamos. E hoje você tem um brinquedo ainda melhor equipado do que aquele que eu quase tive. Porque, francamente, ela é magnífica, com os cromados e tudo. Acho-a sublime. Falando sobre o preço, já que se trata de um carro usado, com quantos quilômetros você o adquiriu? Então, eu comprei com 82 mil quilômetros, hoje ele tem 85 mil. Comprei pronto para usar, com todos os documentos, parte administrativa e taxas por 47 mil euros. Então, sim, eu comprei na ABVV concessionária Volvo no 95, que é muito conhecida pela simples e boa razão de ser a maior concessionária de carros usados da Volvo na França. Certo. Então deveria haver um belo parque. Eles têm um parque muito, muito grande. E eu realmente agradeço ao vendedor que cuidou de mim do começo ao fim. Foi realmente uma ótima experiência. Ok. E você se lembra mais ou menos do preço? Eu, de memória, era por volta de 100 mil euros novos, mais ou menos. Então, essa versão, ela é um pouco mais de 105. Acredito que ela estava por volta de 107, 108 mil euros novos. A desvalorização maior já ocorreu. Agora, ela pode perder um pouco mais de valor, dependendo da quilometragem que será acumulada. Mas, basicamente, ela já perdeu mais de 50 por... E é nesse momento que fica interessante esse tipo de carro, sim. Depois, bem, é um veículo que eu uso principalmente apenas nos fins de semana, em família, com minha esposa e filhos, ou quando precisamos sair um pouco de férias. Durante a semana, como sou motociclista, não tenho necessariamente utilidade para um carro. Ok, então é interessante ter um carro bonito. Então, no final, como você usa no fim de semana, você não coloca muito quilômetros. Não. E quando você tem compromissos de vez em quando, você ainda pode ir junto com isso. Exatamente. Então você estava dizendo que tem uma empresa? Você escolheu colocar esse veículo na sua empresa ou você o pegou em... Pessoal, não, eu peguei para uso pessoal, não coloquei na empresa, eu escolhi pegá-lo para uso pessoal. E então, depois, quando há indenizações por quilometragem, bem, eu as recebo, reembolso, mas não era especialmente. Eu posso entender que há pessoas que procuram por híbrido ou elétrico para colocar na empresa, mas meu objetivo principal não era realmente dinheiro pessoal. Algumas empresas oferecem vantagens fiscais, como deduzir o preço da bateria, devido a leis específicas. Em carros híbridos recarregáveis, cada vez menos, porque isso é de segunda mão com bateria pequena, mas nas baterias grandes. Apesar de não haver TVs, meu contador mencionou que, em alguns casos, são carros grandes. Às vezes, era melhor pegá-los pessoalmente e fazer despesas de quilometragem em vez de colocá-los na empresa. Ocasionalmente, é melhor colocar um carro pequeno na empresa. E esse tipo de carro, com muitos cavalos, é mais interessante recuperá-los em indenizações de quilometragem, dependendo das empresas. Frequentemente, chefes de empresas compram esse tipo de carro. No final, é verdade que não é um Twingo. Como eu comprei. Eu sou um pequeno chefe de empresa. Pronto, também pode haver interesses fiscais dependendo dos carros. Ao comprar veículos novos ou 100% elétricos, é possível deduzir boa parte da bateria e outros componentes, o que pode ser vantajoso. O que eu sei é que as pessoas que assistem a esse tipo de vídeos com esse tipo de veículos, muitas vezes são executivos e empresários, então é isso. No canal há diversos tipos de clientes, por isso quero fazer esse tipo de vídeo diretamente com os proprietários, porque eu acho isso interessante de mostrar. Na verdade, o lado real. É interessante comprar novo, é interessante comprar usado e outros. E você estava dizendo que procurava um veículo espaçoso, certo? Veículo utilitário esportivo 7. Lugares, se possível. Então aqui temos realmente 7 lugares. Quais eram seus critérios, na verdade? Meus critérios, eu queria um veículo confortável e bem equipado. Isso era muito importante para mim porque é verdade que em viagens de estrada, geralmente longas, é importante estar em um veículo bastante confortável. Acima de tudo, eu queria um veículo que projetasse uma boa imagem. Isso era muito importante para mim. Nunca fui um grande fã, mas gosto dos carros alemães, como BMWs, etc. Devido ao meu passado, quando era jovem, tive algumas. No início, eu preferia um pouco mais o 10.5. Para ser sincero, em termos de prazer ao dirigir, ele pode ser um pouco superior ao XC90. O que eu mais gostava no GLE era o fato de ser um híbrido combinado com diesel.
Isso era bom, pois mesmo na estrada ainda consome gasolina, mas voltaremos a isso depois. Contarei sobre o meu percurso no último fim de semana, mas sim, aos poucos. É verdade que a minha escolha acabou sendo o XC90 devido à imagem transmitida. O lado Sueco. classe, elegante, um pouco sóbrio, um pouco clássico, vamos dizer. É verdade, sabemos que alguém teve sucesso com isso, mas não conseguimos precificar este carro em comparação com BMW, Porsche, etc. Enquanto isso, vale o preço de um Porsche Cayenne, e não percebemos isso. Mas é verdade que é muito mais elegante. Eu prefiro ter alguém que chega com isso. Dá imediatamente a impressão de alguém que não se acha. Meu objetivo era ser superior. Isso faz diferença e é verdadeiro, embora pareça muito. E o senhor, olhe a elegância desse homem. Obrigado, somos primos, então eu te devolvo completamente. Falamos um pouco sobre o exterior. Você tem as luzes girando? Sim, absolutamente. Eu tenho as luzes direcionais que seguem de acordo com quando você vira o volante, né, as curvas, etc. Então, naquela época, já tínhamos a direção de nível 2. O regulador adaptativo? Tentamos, aliás. Temos as câmeras 360 bem integradas no logotipo. Volvo, está. Grade, aqui um capô longo, um pouco inclinado. Podemos ver o cromo um pouco por toda a parte, que é realmente muito bonito. O martelo de torque já tinha aparecido nessa época. Do lado, vimos a porta de recarga, onde há a opção de estribos. Os estribos retroiluminados, então à noite você tem uma faixa de LED que se ilumina, é realmente legal. Os vidros traseiros escurecidos também são para o conforto. É um tipo de película colorida, porém opaca e específica. Veremos mais detalhes depois. Para os raios do sol, os raios... Cortinas, temos as cortinas extras para as crianças ou a família. Na parte traseira inferior, luzes muito características do Volvo XC90. Então, lembramos disso aí. Você, por outro lado, não tem o pequeno emblema T8 do lado? Não, eu não tenho. Na verdade, eu tinha olhado a ficha do veículo e, na verdade, o primeiro proprietário tinha... É uma opção, na verdade, se você quiser na Volvo para removê-lo, então ele tinha escolhido a opção de removê-lo. Ok, acho isso uma pena. Acho sempre interessante ter o emblema 8, porque é verdade que muitas pessoas têm preconceitos, infelizmente, sobre os proprietários de grandes SUVs, dizendo que polui, e o fato de ser 8 baixo prova que não. No final, não procuramos tanto assim, porque ainda é um pequeno lado híbrido, elétrico. Ou então, eu uso muita gente... Assim. Depois tínhamos os dois escapamentos na parte inferior dos lados. Muito, muito elegante. Da mesma forma, cercado por cromo, o limpador de para-brisa na parte de trás. Temos o teto solar panorâmico, então ele é panorâmico e ainda abre, e deste lado a tampa do tanque de gasolina. E você? Em termos de combustível, um tanque de quantos litros? Então, é um tanque de 70 litros. Este aqui ok, então 70 litros motor, 2 litros, 4 cilindros. Nós dissemos isso antes, 390 cavalos, mas esta aqui é 410 para ser exato. Então, para lhe dar uma pequena visão geral sobre tudo que é consumo, então, no último fim de semana eu estava em Stuttgart, na Alemanha. Não era para comprar um Porsche, eu não faria isso, mas enfim, eu tinha ido visitar um pouco da família e eu fiz duas escolhas. Porque eu pensei que na ida eu iria pegar a autoestrada, então peguei até a autoestrada com o PH, tudo que vai bem a 130 km por hora e, acredite se quiser, bateria vazia, porque, bem, a capacidade também não é enorme uma vez na autoestrada, indo a 130. Não dura muito, é feito para uso na cidade e pequenas viagens. Especialmente a 130. Na verdade consome, sim, é quase 2 vezes mais. Exatamente. Exemplo, conseguimos fazer 30 km na cidade, na autoestrada, mal faradez. E alguns a 130 km por hora, principalmente. No inverno, demora para aquecer o interior do carro. Na verdade, não é realmente feito para dirigir rápido, é para a cidade, e na cidade podemos justamente aumentar aqui a autonomia. Por outro lado, isso pode ser interessante. Você vai nos anunciar agora os consumos a 130 com as baterias vazias. Surpreendentemente, com as baterias vazias, o consumo está a 130, isso ainda vai buscar, algo que não devemos esquecer. Às 3 toneladas na balança, mas estamos apenas a 12 litros por 100, ok? 12 litros? 12 litros com as baterias vazias, em quantos quilómetros aproximadamente? 11,7, 11,8. Então, praticamente... Em cerca de 550 quilômetros, aproximadamente a distância que separava Paris de Stuttgart. E então, para o golpe, isso me consumiu quase um tanque cheio, se não um pouco menos. Ainda me restavam cerca de 50 a 60 quilômetros de autonomia, então basicamente você... Faz 600 quilômetros com um tanque cheio na autoestrada. Na autoestrada, não muito vazio. Sim, eu acho sim, tudo...
Feito. E no caminho de volta, na viagem de retorno do mês, bem, eu estava tranquilo, eu não estava com pressa para dizer tudo e pensei que iria passar talvez pelas pequenas estradas nacionais ou pequenas vilas de dois do lado de Estrasburgo. É sempre um pouco legal visitar a Alsácia. A bolsa é muito bonita e eu estava ainda mais surpreso porque sempre nas mesmas condições, ou seja, bateria vazia. Nós não temos os 130 km por hora aqui, temos partes a 80, 90 ou 110. Bem, eu voltei só a consumir meio tanque. Então, vamos dizer que você estava por volta dos 6, 7 litros tudo lá. Feito 7 litros por cento. Então vemos, como costumamos dizer, quanto mais devagar dirigimos, mais interessante é. Exceto às vezes os carros a diesel, onde podemos dizer na estrada, é realmente eficiente, porque o que tínhamos testado na época era um diesel. Era o 505, ele não tinha microhibridização. E é certo que lá consumia menos diesel. Isso é uma vantagem, é porque muitas vezes tem mais torque. Até mesmo marcas como a Mazda estão refazendo atualmente motores diesel de 6 cilindros, que são bastante agradáveis. A BMW também está voltando aos 6 cilindros a diesel, a Mercedes também. Continuamos a fazer diesel, todo o grupo Volkswagen está voltando ao diesel, porque, na verdade, para os grandes motoristas... Há um interesse, não, é verdade que diesel não há nada a dizer, é bom. Infelizmente, hoje é verdade que não é o que é. Eu diria aconselhar a comprar, pelo menos é o que nos dizem no governo, mas eu posso entender, e fui um grande motorista por muito tempo, entendo que hoje há pessoas que realmente buscam diesel. E você está certo em enfatizar isso. Observamos um número crescente de fabricantes, especialmente a Volkswagen, lançando novos modelos exclusivamente a diesel. Os Tiguan... Isso sai em diesel. E aliás, se você nos mostrar um pouco sobre o capô, como é que parece? Eu te mostro agora mesmo sobre o capô. Mas, por outro lado, é você quem vai fechar, certo? No entanto, você é um pouco mais alto que eu. E você verá por que eu digo isso. Então, aqui, puxamos a pequena alavanca lá embaixo, temos o pequeno trinco bem aqui, ele está escondido lá, mas é amarelo, podemos ver bem. Nós destravamos, vai lá, está bom, não, vai lá. É meu pai, podemos ver aqui que é muito sóbrio. O interior do compartimento do motor está em ótimo estado, bem mantido e limpo neste XC90. De um lado, o motor de litros e do outro, o bloco elétrico, ou seja, a bateria. Ela está localizada no porta-malas, sob o piso, e então isso é o lado ELEC, com basicamente os controles. Aqui temos a caixa de ar e a bateria. A bateria deve estar escondida no porta-malas. É uma boa pergunta, meu caro Watson. Não, isso é o... Caixa de fusíveis, caixa de ar. Eu acho que a... Bateria de 12 volts também está escondida no porta-malas. Ou talvez ela esteja por lá. É possível sim, acho que talvez seja isso. É o sistema de frenagem, como frenagens, e então lá você tem o lá... Geada, ok. A geada a mais com os bicos integrados na vassoura. E aquecida a mais para... O inverno é realmente um plus. E então, como estávamos dizendo, ele me disse: vá buscar o capuz, porque olhar, nada de você, qual é o seu tamanho? Eu tenho quase 1,90 m. E é para ir... Ao enfrentar um capuz de frente, ele não consegue aquecer. É necessário ir para o lado. Bem, depois, aos cilindros, pode ver que temos muito de um sonorizador e você verá, quando formos para o interior deste carro, quase não se ouve nada. Vamos lá, aqui, eu te ajudo um pouco. No entanto, o que é ótimo é que o capô é muito leve. A Volvo tem um grande foco em segurança, inclusive nos modelos mais recentes, que agora contam até com airbags para pedestres. Isso é realmente impressionante. Vamos dar uma pequena volta no interior do carro, onde temos esse espaço. Então, o que eu gosto é disso, é o lado, esse espaço na abertura do porta-malas também, com o pé. Vou fazer esta demonstração assim. Vamos começar pelo porta-malas, para que possamos visualizar um pouco o volume. De fato, é algo em que não pensamos com frequência. Às vezes estamos com as mãos ocupadas com compras. É verdade que isso pode ser um plus. Então aí, prático, temos o porta-malas. Você se lembra dos volumes ou não? O que eu admito, eu não revisei nada, mas acho que devemos ter em... Os 300 e poucos litros, não quero. É verdade que não sei os números exatos, mas não devemos estar longe disso. Aqui ainda temos um pouco de espaço, comparado a alguns carros onde os assentos chegam ao limite e não sobra mais nada. Por exemplo, um C3 Aircross não há espaço algum. Aqui sentimos que é um veículo maior, mas felizmente tem espaço. E olha, eu acho que eles precisam... Sim, o famoso... Isso é muito importante. Ok, vamos te deixar lá e podemos ver que eu ainda passo por aqui. Eu meço 1,80 m, então há espaço. Se tivermos crianças, pelo menos, teremos espaço para as bagagens ou mochilas delas. Se buscarmos todos na escola, podemos acomodar alguns. Veja este pequeno, cabem uns 20. Acredito que não estou exagerando ao dizer que poderíamos colocar 4 malas de cabine
duas assim e duas assim. Depois, o mais importante é ter um bagageiro de teto. E os assentos. Vou deixar você fazer a demonstração para nós. Sim. Então, sobre esses assentos traseiros. Então, os assentos traseiros, isso é feito muito facilmente. É só pressionar aqui na pequena alavanca que se dobra. Ele se dobra. Então, aqui temos um espaço bastante generoso, para ser honesto. Depois, eu sempre tenho... o que é isso? É o praia traseira. A praia traseira que, por enquanto, tem a casa. Mas a vantagem é que, se nos engancharmos o cinto... Pronto, nas pequenas esferas do cinto, ela passa facilmente. Assim podemos ocultar um pouco o conteúdo do porta-malas. Isso é bom e pequeno, pois muitas pessoas não sabem sua utilidade. Pendurar o cinto de segurança ao lado quando colocamos o banco traseiro de volta para manter os cintos bem aqui. E então você tem um porta-copos de cada lado, com um pequeno compartimento aqui se necessário, e então uma ventilação. E o que é legal principalmente é que, bem, nós mostraremos para você depois, mas ela tem a opção Bowers e Wilkins, então é uma opção completa. Só faltará uma. Se quiser pode adivinhar, eu a conheço. Nesse caso ela é bem visível. Mas veremos durante os comentários o que as pessoas pensarão. A vantagem é que aqui você tem 2 alto-falantes logo acima da última fileira. Assim todos podem aproveitar o som. Bowers, Wilkins, essa é uma opção que recomendo totalmente, mesmo que custasse mais. Muito caro na época. Eu fui impressionado, para ser honesto. Essa é uma das melhores opções de som, então eu costumo mencioná-la nos meus vídeos. Para mim, os 4 melhores carros são Volvo, especialmente o XC90, que me impressionou, com o Bowers Wilkins 90, que me impressionou, com o Bohan Wilkins, que era incrível. Se eu não falar bobagens, naquela época a opção era quase 8 mil euros. Parece-me talvez quando foi lançado. Nessa versão ela estava por volta dos... quase metade do preço. 3 mil e poucos. Excessivo, mas vale a pena quando se ama muito a música. Então, para mim, havia o XC90. O 408 me surpreendeu com o sistema focal, algo que eu não esperava. Que era realmente excepcional. Mercedes com o GLC, com o Burmester, o mais alto da gama. Isso era realmente o top dos tops. O Rolls-Royce Spectre, que fiz há pouco tempo, para mim, era o topo absoluto. Isso superava qualquer outro. E eu testei recentemente o Terramar com o sistema Sennheiser, que acabou de chegar. Sennheiser com o grupo Cupra nos veículos, e eu acho isso realmente top. Mas para mim, o Bowers Wilkins, isso continua sendo um dos melhores sons que existem em um veículo. Ela é legal. E então para continuar um pouco aqui, quando eu levanto essa parte, tenho um lugar para colocar meus cabos de carregamento. Pronto. Tenho aqui as suspensões pneumáticas, é assim, sim, exatamente, que sobem ou que levantam do chassi, que permitem subir ou descer. Quer dizer, quando estamos carregados, para evitar machucar as costas. Olha, veja, e se você conseguir abaixá-la assim, nós vamos mostrar diretamente o nível. Sim, posso abaixá-la, exceto se for preciso ligar o contato. Ah não, se está bom, olha, ela abaixa, você vê, e realmente vemos a parte de trás que abaixa muito. Isso facilita. Isso reduz o limite de carga em alguns centímetros, facilitando o carregamento de objetos pesados. E aí vemos isso, sobe bastante. E o projeto de engate, isso é uma opção à qual eu dava particular importância. Não que eu tenha uma caravana, mas como eu disse, eu ando um pouco de moto e é verdade que eu queria um veículo que, bem, quando saio para o fim de semana ou férias, posso carregar a moto. É sempre agradável, às vezes, passear na floresta ou em belos pontos de paisagens de moto. Ou até mesmo os suportes para bicicletas, sim. Aí estão os suportes para bicicletas. É muito simples, basta pressionar o pequeno controle aqui. Você tem a seta que sai. E então, pronto, está feito. É verdade que é prático, mas não é totalmente automático. Mais de um. Por outro lado, poder fazer isso traz segurança, pois você sabe que está trancado. Isso traz segurança e é mais rápido, pois o elétrico leva seu tempo. Sempre a mesma coisa. Nós pressionamos, lembramos então, ele se relaxa e então nós apenas... E nós não o vemos de forma alguma. Quando ele está muito bem escondido, se formos olhar com atenção, ele está realmente oculto, escondido. É uma verdadeira vantagem ter o engate dessa maneira. E para levantar os assentos, então nós só temos que esticar. É bastante leve, em suma, é isso. E então depois montamos os apoios de cabeça e está resolvido. Podemos ver que não são pequenos trimpantim. Ruim, pois é couro por toda parte, com um apoio de cabeça em couro e belo acabamento, o que não é nada mal. Então isso você dizia, você fazia? Que tamanho? 1,88 m? 1,88 m? Você conseguiria? Ela é mestre, tudo atrás? Eu sou. Já tentei ver tudo atrás, não vou mentir. Você quer que eu tente de novo? Sim, pode tentar aqui. Bom, depois é verdade que para a parte de trás é mais reservado para crianças ou adolescentes mais velhos, vamos dizer. Então o ideal é puxar aqui de memória. Então bascular aqui, e aí você faz deslizar para frente.
E aí então ele desliza. Ok, hop, aí. Isso. Ok, então aqui ainda temos algum espaço. O degrau ajuda muito, ele ajuda muito nesta versão. Isso me permite deslizar aqui. Eu faço 1,80 m de altura. E então, é isso que eu me lembrava. Havia muito pouco espaço para os pés aqui. Reclinar o assento nem sempre é fácil. O bom é que eles estão montados em trilhos, permitindo avançá-los um pouco. E uma vez que eles são avançados, então por exemplo aqui, eu faço isso. Aqui meus pés estão um pouco presos de qualquer maneira. Então, olha, vou pegar isso, né? Obrigado. Pronto, então aqui, veja, os pés estão presos embaixo. Calço 44, não sou criança, mas não é necessariamente fácil. E se você se senta no assento, como você diz, em trilhos, então na verdade podemos deslizar os assentos. E então isso normalmente libera um pouco mais de espaço para você. E aqui é imediatamente muito melhor. Olha, ainda tenho espaço para os joelhos, tenho espaço para os pés, tenho meu apoio de braço. Como dissemos, aqui é bastante bom com o meu ventilador. Isso desembaça os vidros e então, não sei se vocês veem, como esses vidros são opacos, não é muito brilhante. Fique tranquilo, pois temos um tratamento infravermelho diretamente integrado. O que realmente me impressiona neste carro é o alcântara por todo o interior, até mesmo na parte de trás e no teto. O acabamento é extremamente bonito, de um modelo muito atraente. Digamos que eu sou um grande fã de interiores claros e eu queria absolutamente que no meu veículo familiar, enfim, o interior fosse realmente claro, porque quando está banhado de luz e faz um belo dia, como hoje, é verdade que é muito agradável. Este interior é simplesmente agradável de se ver. Sentimos como se estivéssemos no paraíso. É muito claro, temos claro a cortina que sobe até lá embaixo, eu acho. É muito legal e vamos descobrir um pouco mais à frente. Se você está aí, tire as crianças de trás. Assim, está totalmente dobrado e até mesmo isso... Cabeça... Aí está o que é ótimo, é que os apoios de cabeça podem ser dobrados. E até tem um pequeno truque, mostraremos na tela, que é bastante prático. E para descer o degrau, e se ela vê... Então o assento ele é montado em trilhos, então existem diferentes posições. Você também pode inclinar o encosto. Deixe você dar uma olhada assim. Isso permite que os passageiros estejam um pouco mais confortáveis. Isso é um pequeno plus. Vá em frente, suba para trás nesta fileira. Lá ou nessa fileira lá, como... Com 1,88 metros de altura, você... Disse 1,88 m, então aí estou bem. Recuado ao máximo. Nem mesmo eu não estava no máximo. Então aí acabei de estar no máximo e meu arquivo inclinado ao máximo. Então eu ainda tenho espaço suficiente, considerando que o assento da frente também está ajustado para alguém do meu tamanho. Portanto, não. Francamente, o espaço na cabeça está bom, bem amplo. Da cabeça e eu tenho bastante espaço. Então, o corredor central, corredor central e que porta-copo, as ventilações. Francamente, pelo preço que você... Isso é imbatível hoje em termos de serviços. O carro está impecável. Os assentos perfeitos, o interior, enfim, até mesmo a frente, o volante e tudo está ótimo. O acabamento foi muito bem mantido. Albuane, Wilkins também. Aqui nas portas temos madeira, aqui é madeira de verdade, couro, então temos plásticos aqui que são espumados. Isso faz a diferença, né? Até mesmo a Mercedes BMW quase não faz mais isso. Agora parece ser couro estendido. Na verdade, a textura é a mesma em todo lugar. E as pequenas cortinas sobre as quais falamos antes, que podemos colocar assim, é realmente um acabamento extremamente bonito. E o carro, mesmo quando damos uma volta rápida assim, bem, sinceramente, eu acho que... É um carro que não envelheceu. É de que ano? Falha de memória, 2022, 2022. É necessário destacar que este modelo saiu mesmo em 2015, então tínhamos, aí está. Passamos por algumas fases de remodelação menores, nada extraordinário. Quero dizer, mudamos um pouco os insertos no nível da grade, um pouco as luzes, etc. Mas no geral ela permanece muito similar. E é verdade que hoje, em 2025, 10 anos depois, o grande ponto forte desses veículos, especialmente da Volvo, né, é que não envelheceu. Eles lançaram o novo 10 C90, então não o 10, mas o 10 C90 de 2025. Então sim, de fato, eles revisaram um pouco sempre Paris, as luzes, a grade. É verdade que ela é magnífica, e então eles remodelaram um pouco o interior. Mas em geral ainda encontramos essa assinatura Volvo XC90 de 2015. Claramente. E é verdade que isso não envelheceu muito, sabe? Ele não é necessário tocar demais. Um sucesso. Para que serve? O que será interessante agora é dar uma pequena volta com o Riad. Ele vai me levar. Você ainda quer olhar para a frente, talvez ao nível da frente, vamos fazer isso.
mostrar aqui, seja o que for. Vamos redescobrir um pouco. À frente, Eu fiz um vídeo sobre isso, então sinta-se à vontade para revê-lo. Então, à frente, o mesmo, a porta. Se você imagina que a traseira está muito bem acabada, a frente também está muito bem acabada. Temos os comandos de janelas e de espelho retrovisor. 3 memorizações de assentos aqui, o Bohan Wilkins aqui, aqui e aqui, podemos ver. Adoro ver caixas de som transparentes assim. Podemos ver que os alto-falantes são de altíssima qualidade. As portas também são feitas de couro estendido por toda parte, o que é muito bonito. Pedaleira simples com grande apoio lateral para os pés. Temos a pequena caixa aqui que permite guardar seu pequeno cartão ou acessórios aqui. A iluminação aqui do painel. Podemos abrir o porta-malas, a tampa do tanque de gasolina bem aqui, os ventiladores aqui, temos os controles. O volante de couro é o que eu realmente gosto, né? Esse couro um pouco na moda. E o exterior do Rolls-Royce. Dessa forma, um contador 100% digital que encontramos aqui, boné até com couro, temos um display de cabeça erguida. O som lá, o espelho retrovisor aqui, que é muito bonito, sem borda, isso era bastante raro na época, com todas as asas de condução posicionadas lá em cima. Uma das coisas mais bonitas é esse cristal aqui. No seletor de velocidade ligamos o carro girando este pequeno botão. Tudo é elegante, sem chave, apenas com a chave sem fio e a tela central. Bem aqui. Com a caixa de luvas na caixa de luvas, isso é quando não sabemos e estamos neste carro, isso ainda é a pequena coisa. Você pode procurar à vontade. O botão não está na caixa de luvas, mas sim bem aqui. Isso permite abrir a caixa de luvas eletricamente e mesmo dentro dela podemos ver que há um pouco de feltro. É muito bonito, é um carro super elegante e esse grande teto de vidro, uau, sinceramente, é magnífico, e até mesmo os assentos. Sobre as opções de interior, acho que já repetimos o bastante. A felicidade é uma quitação. É verdade que ainda temos o botão da alavanca de câmbio em cristal, então isso é realmente muito bonito. Além disso, encontramos assentos aquecidos, ventilados ou ambos, o que é realmente ruim. sem também... Todos os ajustes. Pronto, nós... Bem, depois, não é isso principalmente eu que venho por trás. É super importante e confortável, especialmente para pessoas altas como nós dois. É bastante confortável. Então, nós também temos o volante aquecido. Então, para ter usado no inverno, é verdade que é realmente legal. E a vantagem é que, como é um híbrido, desde o aplicativo, eu posso pré-aquecê-lo à distância no inverno, ou seja, antes de entrar, eu ajusto uma temperatura. E é verdade que quando chego tenho os vidros totalmente limpos, eles estão embaçados. Eu também tenho os assentos que são aquecidos, o volante aquecido e estamos prontos para pegar para a estrada. É verdade que é realmente agradável. Né, você sai do banho e ainda está quente no carro? E isso faz bem. Bom, vamos tentar esse carro. Vamos, é hora. Bem, aqui estamos nós a bordo. Então, o que é bom é que é muito luminoso, como dissemos lá, entramos. E quando você liga o carro, é este pequeno botão aqui que você gira. Eu giro para ligar a ignição. E então, basta pressionar o freio e girar uma vez para que o veículo seja ligado. Então, na verdade, o veículo liga. Eu iria quase o tempo todo no modo híbrido em um silêncio imperial, exceto quando você não tem mais bateria de jeito nenhum. Lá é o motor térmico que faz o veículo ligar. Mas mesmo quando o painel de controle não mostra mais nenhuma autonomia, sempre há um pequeno estoque que permite ao veículo sempre resta 10% de bateria. O importante é saber que as baterias de lítio não devem ser descarregadas completamente até zero. É como o seu telefone. Se você deixar a bateria chegar a zero, ele não vai gostar, pois os telefones não têm essa reserva de bateria. Na verdade, isso mata as células das baterias de lítio. Por isso, antigamente havia até uma memória buffer nas baterias. Por exemplo, se você as deixasse em 50%, deixasse sua bateria em 50% por um ano. Na verdade, ela não voltava mais a 100%. Havia esse efeito. E é por isso que os carros elétricos, híbridos, recarregáveis, etc., sempre há uma pequena reserva para não esgotar e justamente enfraquecer essas células internas. Então, sempre há uma reserva. Como costumamos dizer, alguns temem nem sempre termos toda a potência do veículo, mas quase sempre há. Em uma aceleração forte, você não terá isso por 200 km. Os 400 cavalos não podemos esconder. Em carros híbridos, é assim. O ótimo é que agora estamos em silêncio. Os cintos. Eu gosto de cintos claros, tudo é claro, tudo que eu toco aqui é o mesmo, tem carpete, enfim, aqui tem, quase parece que estamos em uma Rolls. Sem plástico não há em quê. É francamente muito, muito bonito, até isso, né? Até tudo, até isso é bonito você ver, tudo é bonito, tudo é incrível de fato neste carro. Para mim, ela não envelheceu, é a simplicidade. Eu gostaria também
É que os carros chiques, muitas vezes, são assim, são sóbrios e... Nós vemos os caças. De arquitetos, é totalmente você... De fato, isso lembra um pouco o carro do arquiteto que projetou bem a sua casa, com muita elegância e refinamento. Na verdade, ele retorna um... É engraçado o que você diz. Como eu estava contando no fim de semana passado, visitei minha família na Alemanha. Meu cunhado estava na Alemanha. Lá também era a primeira vez que eles descobriam o veículo. Então ela tentou. Obviamente ela gostou. E o que me diziam era que na Alemanha, por exemplo, as pessoas que têm Volvo são basicamente arquitetos. Isso mostra que há uma conexão entre essas coisas, de certa forma. Você estava dizendo que é um pouco sóbrio e minimalista, mas ainda assim elegante e funcional. Exatamente. Mas É por isso que eu gosto. É bom, espaçoso, sério, e esse silêncio, até o ar-condicionado, é discreto. E então, agora, se você se colocar para... dirigir, então aí, se eu começar a dirigir, aí já começou. Cinto de segurança preso, estamos em um Volvo priorizando a segurança e iniciamos a jornada em silêncio. Então, talvez eu coloque em 100% elétrico, porque eu ainda tenho autonomia. Na cidade temos os modos constante all-wheel drive, tração nas 4 rodas, puro, híbrido e Polestar Engineered. O Polestar Engineered é realmente o modo esportivo, vamos dizer. E isso não funciona na parte elétrica, só funciona no térmico. Então, é o térmico que assumirá automaticamente O revezamento ou térmico funciona para recarregar a bateria ao máximo e manter essa potência acumulada pelo maior tempo possível. O motor ficará ligado continuamente para recarregar e se manter aquecido, pois se quisermos dirigir de forma um pouco mais dinâmica, é igual. Então, quando dirigimos um carro 100% elétrico, precisamos evitar acelerar demais ao ligar o motor para mantê-lo em boas condições. Então agora estamos no modo puro. O modo puro ele é silencioso, ele é suave como nós. Então eu dirijo realmente muito, quero dizer, calmamente. Eu não tenho uma condução agressiva de forma alguma. Eu não gosto de velocidade, para ser honesto, ao contrário dele, que gosta de carros de grande cilindrada em circuitos e outros. Podemos vê-lo em vários vídeos, depois. É verdade que é uma paixão que ele tem há bastante tempo. Mas é verdade que eu tenho uma condução calma, tranquila, sossegada, como se diz, eu não me apresso. Eu sou como você, com esse carro não tenho vontade de acelerar. É verdade que isso não dá vontade. Enquanto que, por outro lado, eu acho que se eu tivesse um X5, talvez eu não tivesse a mesma condução. De fato, né? Porque estamos imediatamente em uma atmosfera um pouco mais esportiva. À direita vamos pegar uma coisa... Apesar de ser um carro grande, ele está mais rolante. Está anotado. E você, o que acha? Você se sente confortável para dirigi-lo na vida? Bem, eu me sinto confortável simplesmente porque eu sempre gostei, e você sabe, de veículos grandes. Eu nunca sonhei realmente com sedãs, conversíveis, eu sempre gostei de SUVs, e desde muito jovem, aliás. Nós fizemos uma aposta que você perdeu e ainda estou esperando o que me deve sobre isso. Não vamos nos aprofundar nisso para evitar polêmica. Mas enfim, eu sempre gostei de SUVs e é verdade que, na verdade, eu gostei muito uma vez, se você quiser. Há vários anos em Roraima eu fui de férias com a família e eu estava em um destino onde pude alugar realmente um grande veículo utilitário esportivo, então era um Chevrolet Tahoe, então foi realmente legal. E eu realmente peguei o telefone para o trabalho e me senti muito bem. Então é verdade que desde então, e eu estava às vezes em pequenas cidades, em passagens bastante restritas, mas a partir do momento em que temos realmente toda a ajuda, farei uma demonstração para você ver. Ao vivo. Com as câmeras, 360 graus, por exemplo. Bem, podemos passar, mas então porque você ultrapassa 15 km por hora, 15 km por hora, então podemos passar um pouco por todo lugar. A vantagem é que, como são 360 graus, podemos selecionar o ângulo de visão, se houver necessidade, você vê bem os calçadas, etc. Sim, você já tinha mencionado isso antes, mas a opção que permite estacionar, isso estaciona o veículo automaticamente na entrada e na saída do estacionamento. Então é verdade que é mais interessante, né? Então é verdade que é bastante grande, mas na verdade temos a impressão de que é muito fácil de manuseá-lo. Sim, exatamente. Para mim é uma pena que este carro não tenha as 4 rodas direcionais. Estava perfeito, certo? Com você teria sido incrível. Não é tão... Isso acontece nos novos e isso acontece nos totalmente. Mas é finalmente esse conforto, essa suspensão que faz um pouco de carro muito luxuoso, um pouco de sedã alemão, um pouco de classe S. Realmente sentimos um pouco de barco.
A suspensão varia. Em um estádio de honra, por exemplo, ela fica um pouco mais firme. Eu adoro a direção, né, o conforto, as janelas gigantescas e a luminosidade desse carro. Isso está se tornando cada vez menos comum, já que os carros estão ficando menores. O que sentimos bem, especialmente em um belo dia como este, é esse lado muito agradável e nós o sentimos. Para mim, o sucesso na vida vem junto com a necessidade de algo legal. E, na verdade, quando você olha hoje, mas a 50 mil euros, o que você tem? Na verdade, é um hino dos Texans. Assinada dos Texans. Sim, algo perto, ou talvez um novo 3008. Ou então que lá você tem mesmo um carro muito luxuoso. Certamente há alguns anos, mas para mim, que não envelheceu, eu escolheria isso 1000 vezes. Comparado a um carro recente, este possui mais opções. É mais elegante, espaçoso e luxuoso, com acabamentos de alta qualidade. Você também verificou os fóruns sobre confiabilidade? Olho bastante os fóruns porque isso ajuda, especialmente para este veículo. Eu fui um pouco mesquinho porque estava um pouco mais adiante no processo. Na verdade, se você quiser, eu tentei olhar em alguns fóruns de automóveis se a confiabilidade deste motor era boa e principalmente quantos quilômetros realmente poderíamos fazer com um veículo. Naquela época, não questionávamos muito porque os motores e fabricantes eram confiáveis, sendo a confiabilidade a palavra de ordem. Hoje, infelizmente, tenho a impressão de que vivemos um pouco mais em uma sociedade de consumo. E, por acaso, eu realmente queria reafirmar minha escolha, então eu não conseguia encontrar realmente o que eu estava procurando nos fóruns. Eu queria saber se poderíamos ultrapassar os 200, 300, 400 mil quilômetros e eu estava no lugar certo. E eu coloquei em toda a França veículos mínimos, 250 mil quilômetros. Eu só encontrei XC90 com muitos quilômetros, ele não havia muitos, mas consegui encontrar 5 ou 6 proprietários realmente gentis, porque eu enviei uma mensagem para eles e disse que meu objetivo não era comprar o veículo deles, mas eu estava mirando em comprar um veículo similar com muito menos quilômetros e eu queria ter um pouco da experiência deles com esse veículo e principalmente a confiabilidade. E só teve um que me disse, olha, tivemos um problema no nível do motor ou algo do tipo. Então sempre há casos de 2, talvez de recarga de bateria, o porto que é quem. Em um momento queima e é finalmente quando eu digo queima no molho que não funciona mais, cai no chão, mas isso é uma pequena peça eletrônica. Mas além disso, é verdade que na maioria das vezes eu só tive feedbacks positivos e isso me confortou muito na minha escolha, porque eu sou muito fórum antes de comprar um veículo. E é por isso que pensei que seria interessante vir com os proprietários, testar o carro deles e ter o feedback deles sobre já os consumos reais da vida. Eles dirigem mais do que eu durante os testes, o que acho interessante, e principalmente quando eles compraram. Então você, por exemplo, é uma compra bastante recente, cerca de 2 meses, mas seria interessante. Se vocês tiverem veículos de 2 a 4 anos para apresentar no canal, como os que já mostrei quando eram novos, me enviem. Se isso te interessa em vir fazer um teste, pode ser muito interessante. Você poderia me falar um pouco como Riad hoje e eu te agradeço novamente, porque Resumindo, isso me dá conteúdo, mas principalmente ajuda de fato a comunidade online. É interessante ter esse feedback, principalmente com veículos nessa faixa de preço, onde as informações eles são mais escassas. Francamente, adoro. Então, por exemplo, depois de 2 meses, onde você está? Estou muito satisfeito, ele é realmente confortável. Tenho novas opções e estou descobrindo, para mim, é isso. Mas talvez outros vão me dizer que estou ultrapassado porque eles conhecem isso há muito mais tempo. Mas o simples fato de eu ter assentos ventilados, acho isso muito agradável. O fato de também ter assentos massageadores. Então, existem várias funções de massagem, tem lombar, ombros, amassamento, etc. Temos diferentes intensidades. No último fim de semana, por exemplo, quando fiz uma longa viagem, isso facilitou muito a viagem, porque também permite que você se... Relaxe. Eu costumo dizer que é nos engarrafamentos onde estou mais feliz em ativar as massagens e aproveitar o momento. Eu penso no botão, eu realmente faço regulador, adaptativo, tudo isso, e funciona bastante bem. Volvo, como dizemos, eles são bastante focados na segurança e outras coisas, e já então é isso. Eram modelos de 2019, 2021, etc. Já funcionava bem nesses anos. Agora, isso está se democratizando cada vez mais e, francamente, acho isso ótimo. Você usa muito o regulador de ativos na autoestrada, não é? Centralização de faixas nas autoestradas, vias e estradas nacionais. Eu faço isso muito e, aliás, vou fazer isso agora, vou ativá-lo, então estou a 80, solto o volante. E é verdade que a grande vantagem, na verdade, é que temos a impressão de assistir
Há uma cena onde vemos o veículo rodar sem se cansar com os braços para manter o volante para seguir as curvas. Ela lida bem com isso, para ser sincero. Na verdade, basta colocar a mão suavemente no volante, pois sempre é necessário manter o controle. É normal, mas é verdade que temos menos a sensação de dirigir e de suportar um pouco os quilómetros que percorremos. Temos isso, mais a cadeira de massagem, mais a música agradável e claramente isso muda A vida nos convida a dirigir menos e viajar com mais significado. É verdade que desde que a temos, eu digo à minha esposa, escute, vamos parar de pegar o avião. Agora, se eu quero que a gente vá de férias de Volvo, vamos começar pela Europa, mas existem muitos destinos interessantes. Acho que podemos fazer na Europa o verão de veículo e é verdade que desde que eu o tenho, realmente quero dirigir. Às vezes penso em sair para dar uma volta, porque eu acho que é sempre agradável estar ao volante deste tipo de veículo e eu realmente sinto um prazer real. Ok, é interessante. E então, desde então, Estamos em um veículo elétrico. Eu o havia recarregado ontem e tinha uma capacidade de 37. Agora, para ser honesto, devo ter feito cerca de 25 km e ainda mostra 15 km no final. Talvez faremos cerca de 40, voltaremos para cerca de 40 quilômetros. Depois também depende, como dissemos, Por exemplo, para dirigir nessas condições, você tem algumas tarefas para realizar. Acho super interessante em carros grandes, em vez de usar motor a combustão, no semáforo que está rodando à toa, acho que é realmente útil, na verdade, no uso diário. A vantagem é que não é totalmente elétrico. Por exemplo, quando você quis ir para a Alemanha, não pensou que teria que... De fato, eu não considerei essa questão sobre recarregar e outros aspectos relacionados. Pessoas que dizem, você precisa parar a cada 2 horas. Nós somos mais do estilo para dizer, mas estamos rodando, e então, aí está. Porque eu, antes de comprar este veículo, realmente me perguntei se não seria melhor, talvez, comprar um veículo elétrico. Hesitei principalmente com a empresa, porque no início eu tinha o projeto de pegá-lo na empresa. E então, no final, eu pensei que um veículo elétrico, depois de ter conversado com alguns amigos que têm um, de fato acho a cidade agradável, não tenho nada a reclamar, é muito silenciosa. Mas na verdade, quando eles fazem uma longa viagem, quando eu digo longa viagem, estou falando de um Paris-Lyon, quero dizer. Eu conheço um amigo que tem um modelo X da Tesla e bem, ele me disse que basta ter carregado, usar o ar-condicionado no verão, pode ser uma parada e meia ou até 2 paradas só na ida. Para mim isso é uma restrição, pois todos nós estamos ansiosos para chegar ao destino. É verdade que parar meia hora, 3/4 de hora ou até 1 hora recarrega uma bateria. Para mim não era algo para o qual eu estava pronto de imediato, por isso escolhi a hibridização Para mim é a mesma coisa. Por exemplo, comprei um pequeno carro a gasolina porque no meu uso não é adequado. E o que é irritante é que somos forçados a mudar para o elétrico. O elétrico acho ótimo para algumas pessoas, para outras, na verdade, é complicado. E na verdade não pensamos no uso de tudo mundo. O objetivo do carro é a liberdade de ir aonde quiser, quando quiser, de forma rápida. Se inventamos o carro foi para nos divertirmos, colocar gasolina e poder dirigir. Naquela época tínhamos cavalos, etc. Da mesma forma, né, era necessário parar. O objetivo da evolução era não ter mais que parar e poder ir longe facilmente. E agora com o elétrico é como os cavalos antigamente. Você o leva de volta ao seu pequeno bebedouro e pronto, ele vai descansar. Vamos comer lá um sanduíche rápido. Reabasteço em 2 minutos, nem isso. Em vez de esperar, ainda temos que aguardar no mínimo meia hora na maioria dos carros para uma carga de 10 a 80%. Isso ainda é uma longa pausa se tivermos que fazer uma longa viagem. Eu ainda prefiro... Os híbridos recarregáveis são uma ótima opção, pois além de serem ecológicos, também estão reduzindo o consumo de combustível. Por ter experimentado o XC60, que basicamente tem a mesma motorização que este, um pouco menor. Vimos que nos novos eles realmente fizeram um enorme esforço nas novas baterias, motores e no novo gerenciamento térmico das baterias que permite isso. Acredito que fiz mais de 60 ou 80 quilômetros em 100% elétrico, o que era realmente melhor, e o consumo também havia diminuído, já que a hibridização funcionava melhor. E eu agora que falo frequentemente com engenheiros de marca, engenheiros de motores elétricos, etc., na verdade, eles nos dizem que apenas ajustar a temperatura das baterias afeta a autonomia de uma viagem. O corpo está, na verdade, agora com as verdadeiras regulações térmicas dos pacotes de bateria. E isso influencia muito para poder melhorar. Os motores estão cada vez mais eficientes, como pode ser visto, por exemplo, na Volkswagen atualmente.
110 km em híbrido recarregável e 110 km em 100% no AIC com um híbrido recarregável. Aparelhos de toneladas 5 ou de toneladas 6. Isso se torna interessante. E é verdade que para esses carros grandes é ótimo para o dia a dia, porque 98% das pessoas percorrem menos de 100 km por dia. Então, só quem diz não, isso não tem interesse para mim, eu não entendo. E é verdade que recarregar em casa, você vê aí, por exemplo, eu acabei de mudar de contrato com a Électricité de France no momento. Temos vantagens. Se você pegar, por exemplo, na Électricité de France, existem certos horários onde temos 50% de desconto. Não estou fazendo propaganda para a Électricité de France, eles não me pagam. noite para recarregar o carro, as horas de baixo consumo, como chamamos, e... Na verdade, você paga apenas 10 centavos por quilowatt-hora. Na verdade, você recarrega à noite. Uma bateria como essa recarrega em 3 a 6 horas, dependendo da tomada, chegando no máximo a 8 horas para as maiores. E na verdade, a 10 centavos por quilowatt-hora. É super interessante e na verdade vai te custar 6 vezes menos do que uma versão Sente. % Gasolina. E ao mesmo tempo, você tem esse conforto da escrita, que é esse lado super agradável. Se você liga o motor agora, por exemplo, imagine que a gente se coloque em... Eu não coloco no híbrido porque, como ainda tenho capacidade, automaticamente ele vai selecionar a aba. Lá ele acabou de ligar o motor, eu mudei para o motor térmico e absolutamente não se ouve nada, não se ouve nada. É um motor realmente muito silencioso. O bom é que não fizeram um grande downsizing, mantiveram um motor 4 cilindros 2 litros. Então, se bom que pode parecer pequeno comparado a alguns carros. Mas, apesar de tudo, quero enfatizar que com a configuração Polestar, ele ainda faz de 0 a 100 em menos de 5 segundos. Ele pesa 3 toneladas, o que é realmente impressionante, como muitos me dizem. Quando conversava com alguns amigos proprietários de um X5, eu lhes dizia que iria optar por um Volvo XC90. Mas não, é um 2 litros, isso significa que ele só tem 4 cilindros, etc. Eu dizia talvez, mas você tem um motor de 6 cilindros no X5 hoje. Poderia falar de outros, mas você tem um motor de 6 cilindros a gasolina, 394 cavalos, e tenho certeza que hoje, se realmente olharmos para o desempenho deste e de um X5, e este é um pouco mais pesado, não é muito absurdo em comparação com um X5, é verdade? E em termos de desempenho, e não em termos de desempenho, funciona bem, acelera forte se precisar. Temos todos os modos necessários. É bastante agradável no dia a dia. Eu acho que é um ótimo carro. Foi uma boa escolha que você fez. Sim. Obrigado, também estou satisfeito. É verdade que o Grupo Plus tem 7 lugares ou um porta-malas gigantesco. E isso, eu acho que agora eu teria dificuldade em me desfazer. O porta-malas é enorme e acomoda bem 5 pessoas, ideal para férias em família com as crianças. Por enquanto você não tiver 8, está tudo bem. E isso pode carregar o porta-malas facilmente. Eu deveria dizer tchau, vamos comprar uma minivan depois, Isso, mas eu acho que é uma escolha muito, muito boa e pelo preço eu acho que ainda vale a pena, porque existem carros que desvalorizam bastante, muitas vezes os alemães também, eles sofrem uma grande desvalorização e aí eu acho, na minha opinião, isso não deveria diminuir tanto assim. Agora, nos próximos anos, para comprar esse tipo de carro, considere a opção de segunda mão, não se esqueça de um pequeno código MECA. Isso depende de você e é extremamente importante, na verdade, para a sua segurança e para a compra do carro. Evite comprar carros sucata com quilometragem adulterada, importados ou com documentos falsos, porque ele mostra isso também, justamente nos relatórios. Mas não, eu sou muito contente. Mas depois do que dissemos há pouco, bem no início do vídeo, é que você me perguntou se eu fiz a escolha de comprá-lo através da empresa ou pessoalmente. Então, para esse caso, sim, de fato, é pessoal. 50 mil euros ainda é uma quantia considerável, mas quando comparado a um veículo novo, como o último XC90 que comprei por mais de 100 mil, não parece tanto. Eu acho que hoje eu pessoalmente não estou pronto para financiar 100 mil euros para um veículo. Pessoalmente, nesse caso, minha escolha seria mais voltada para empresa em um veículo novo. É interessante fazer isso na... Muitas pessoas compram esse tipo de veículo na empresa justamente por esse motivo. Depois é o lei orçamentária anual. O lei orçamentária anual, na verdade, é um aluguel. É como um apartamento, é dinheiro perdido todos os meses. Então, muitas vezes, quando é uma empresa, é para reduzir um pouco os impostos, o lado fiscal, etc. Também criamos despesas. E se divertir-se criando despesas. Na França, você cria despesas e se diverte com esse tipo de carro, ou paga muitos impostos. Mesmo quando você tem uma empresa, já paga muitos impostos. Estou descobrindo isso há um tempo e admito que dói muito, por isso entendo. A maioria das pessoas que têm uma empresa, que tentam se divertir ao máximo na empresa e fazer... É a França que nos obriga a fazer essas despesas.
Claramente, muitos prefeririam receber salário e viver dignamente pagando impostos como o de renda. Mas, na verdade, somos realmente divididos ao meio quando ganhamos um pouco de dinheiro. Então, é por isso que a maioria das pessoas opta por salários um pouco menores e, no final, tenta justamente ter um carro bastante agradável. Não estamos falando de pessoas que pegam jatos particulares, pois isso é de outras esferas. Quando alcançamos um pouco de sucesso, o carro geralmente vem junto. Ele traz prazer e um certo status social também. Sejamos honestos, como falamos antes, muitas pessoas compram Porsche Cayenne híbridos recarregáveis, assim como outros carros de luxo, como o BMW. É por isso que funciona tão bem na França, pois não há TVS, não pagamos impostos sobre veículos de empresa, mesmo em um Porsche Cayenne híbrido recarregável. Mas ainda temos esse lado. Você dirige um Porsche quando... Sim, exatamente. E para mim isso é algo que eu não estava necessariamente procurando. Honesto. E isso para mim é alguém que teve sucesso, mas que é humilde. Quem se... Diz eu trabalho bem. Eu tive sucesso, tá? Eu tenho o meu lado, digamos que eu respeito. Existem pessoas que têm... Chamar a atenção pode ser uma necessidade dependendo do negócio. De qualquer forma, há opções para todos. No que ela te disse na música, na casa, de dirigir uma Lamborghini, totalmente como chefes de obra ou finalmente uma empresa na construção. Você não precisa necessariamente se exibir, na verdade isso realmente depende do seu estilo de trabalho e com quem você anda. Eu conheço alguns amigos, eles dirigem o tempo todo em Lamborghini e eles pegam Urus. Eles andam o tempo todo com isso, por que não depois? Enfim, o bom é que no mundo automobilístico temos muitas opções para ter carros muito caros, carros baratos. Você vê, sou uma pessoa bastante discreta. Eu comprei um carro usado, eu poderia ter comprado algo um pouco melhor, mas depois o uso também vai influenciar. Além disso, há a questão da sensação ao dirigir, especialmente para quem gosta de uma condução tranquila. Eu acho que o Volvo combina perfeitamente com você. Eu concordo, eu teria talvez escolhido um X5, porque eu admito que às vezes gosto que seja um pouco mais vivo. Aliás, falando nisso, você fez há algum tempo atrás, né, uma comparação entre o XC90 e o Visitante com... Clemence. Exatamente com Clemence. Nós fizemos 10, 5, 45 e 10. C90T. 8 também. Você está certo, eu tinha esquecido. Obrigado por me lembrar. Sou assinante. Lembro de 2 de seus conteúdos, e aí está. É lindo. Eu tinha tudo. Trabalho muito, não tiro férias. Você me empresta seu carro para as férias, depois do prazo. Gentil, isso é um bom primo, isso... Mas bom, nada. Em todo caso... Obrigado, eu te imploro com... Prazer neste passeio. Espero que vocês gostaram, que vocês aprenderam coisas, que isso pode inspirar vocês. Se vocês têm carros interessantes para fazer no canal, ou vocês veem nos carros que eu fiz no canal há 1, 2, 3 anos, e que vocês têm com alguns quilômetros rodados, seja há alguns meses ou vários anos. Não hesitem em entrar em contato, deixando uma pequena mensagem ou o seu e-mail para discutirmos. Ou no Instagram, em Mecânica Esportiva, me enviem uma mensagem no Insta e tentamos organizar um teste. Se vocês estão na região parisiense, será prático, pois admito que Marsella, apesar do tempo muito bom e agradável, é um pouco longe. Mas se vocês têm um pouco desse desejo de aparecer no canal e ajudar a comunidade ao mesmo tempo, vou mostrar um pouco dos carros da Case. Isso pode ser bem interessante. Riyad, valeu de qualquer forma. Com prazer e até logo. Eu te trarei para dar umas voltinhas com outras coisas legais também, porque Riyad, como é o... Eu sou um pouco privilegiado. Eu não quero esconder, é verdade que eu sou um pouco privilegiado. Ele às vezes me liga pedindo para sair na frente de casa, então eu saio, vejo e me despeço.